Portanto, são várias. Já! Emprego quando? Já! Levar o recado para a sociedade aqui, nosso chamado à luta. Emprego quando? Já! Emprego quando? Já! Emprego quando? Já! É isso aí, estamos aqui. Centrais sindicais fazem um ato contra o pacote que o governo anunciou, teoricamente, que vai jogar para os sábados os bancários trabalharem, que vai reduzir direitos, que vai reduzir o seguro-desemprego, os absurdos totais que estão sendo feitos aí pelo atual desgoverno federal. Então o povo está aqui na rua, começa uma campanha e ainda tem também todos os pacotes contra o funcionalismo público que está sendo feito e, como o presidente Lula descartou no seu discurso, vão congelar o salário mínimo por 2 anos, o que significa, na prática, para o trabalhador, R$ 83 a menos, né? E perder, certo? E perder poder de compra. Além disso, outros absurdos, redução da jornada de salário do trabalho do funcionalismo público em 25%, e aí assim vai. Fazendo um pacote para acabar com 282 fundos no Brasil, que significa, gente, o fim do Fundo Nacional de Segurança, do Fundo Penitenciário Nacional, que dá dinheiro para a segurança pública, os fundos da habitação, os fundos da cultura, do audiovisual, que eles vão pegar esse dinheiro e pagar dívida, vão fazer a alegria do banqueiro. Então nós não podemos aceitar isso. Eu só estou dando alguns exemplos de fundos, tá? Mas são vários fundos que existem, e fundo para a Marinha Mercante, tem um monte de fundos. Então é um absurdo total que está acontecendo, e é muito importante essa manifestação hoje, que começa uma campanha contra todos esses absurdos que nós estamos assistindo no Brasil. E nós não podemos aceitar. Eu vou tentar conversar aqui. Eu fiz um vídeo com o Juruna, pena que saiu invertido. O Juruna é da Força Sindical, tá? Estamos tentando ouvir todas as correntes aqui. Daqui a pouco eu vou ouvir o Índio aqui da Intersindical, vou ouvir alguém da CUT também, para que a gente ouça as várias correntes sindicais nesse ato. Tá? Os trabalhadores que tiram direito, que oneram o seguro-desemprego, porque tributar o seguro-desemprego significa... Deixa eu entrar aqui para falar com a galera. Índio, vamos falar aqui um pouquinho, tudo bom? Quer falar lá embaixo? Setores específicos da sociedade e não só. Então vamos pegar daqui, ó. Fica aqui, ó. A gente pega o fundo do caminhão. Então vamos conversar com o Índio da Intersindical, que vai nos explicar um pouco o que está acontecendo e esse ato de hoje, que tem a ver com a proposta que foi apresentada ontem pelo governo e outras propostas que foram apresentadas semana passada. Fundamentalmente, bom dia aí a todo o pessoal que acompanha os Jornalistas Livres. Fundamentalmente, as centrais estão aqui no centro de São Paulo para dialogar com a população, para denunciar o alto desemprego que permeia a vida do povo brasileiro, para denunciar a queda da renda, para denunciar o aumento da pobreza extrema e os sucessivos pacotes do governo Bolsonaro, que atendem ao interesse do capital financeiro, atendem ao interesse do grande empresário e colocam o povo brasileiro numa sinuca de bico, numa condição onde os empregos, quando forem gerados, serão empregos precários. Na verdade não são empregos, são bicos. Então ontem o governo Bolsonaro baixou mais um pacote, uma medida provisória, que começa, Emílio, por descontar 7,5% de quem recebe o seguro-desemprego. A pessoa perde o emprego ao receber o seguro-desemprego. É uma rendazinha, né, muito pequena para ela passar 3, 4 meses, e o governo Bolsonaro tunga 7,5% desse valor. Aumenta a jornada de trabalho para os bancários, enfim, é uma série de medidas para além do que está fazendo com o servidor público. Já aprovou a reforma da Previdência, que acaba com o direito à aposentadoria. Portanto, é um conjunto de medidas de destruição nacional. O governo Bolsonaro aplica um governo de destruição nacional e de entrega das riquezas do país para o capital financeiro. Índio, você estava lá em São Bernardo e você deve ter ouvido o presidente Lula falar de um outro pacote que foi apresentado semana passada,
falando da possibilidade do congelamento do salário mínimo por 2 anos. Queria que você comentasse isso também. Muito boa a questão, Emílio. Veja só, a política de valorização do salário mínimo, que iniciada em 2004, onde pressupunha o reajuste da inflação mais a variação do crescimento econômico, trouxe o salário mínimo até o valor de hoje em torno de R$1.000. O governo Bolsonaro acabou com essa política de valorização do salário mínimo e instituiu apenas a correção da inflação. Se essa regra do Bolsonaro fosse equivalesse nos últimos 10 anos, o salário mínimo hoje seria de R$573. Então, acabar com a política de valorização do salário mínimo é um crime contra o povo brasileiro. O salário mínimo beneficia não apenas os mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, aqueles que têm seu benefício da assistência social, os trabalhadores da iniciativa privada, mas ele é referência para o conjunto daqueles que vivem do seu trabalho, inclusive para aqueles que ganham um pouco acima do salário mínimo, que na medida em que melhora o salário mínimo, empurra os salários de baixo para cima. A valorização do salário mínimo foi uma das principais políticas públicas de redução das desigualdades sociais para os mais pobres. A política de valorização do salário mínimo foi fundamental para melhorar o mercado interno, o mercado consumidor, para melhorar a renda das famílias. Portanto, o presidente Lula está muito correto nessa crítica e o povo brasileiro precisa se unir para defender uma política forte, vigorosa de valorização do salário mínimo, porque é assim que a gente pode conseguir melhorar as condições de vida, de renda da imensa maioria do povo. E essa política do Bolsonaro, ao contrário, né, que é achatar os salários, que é reduzir a renda do povo, manter o desemprego alto, para que com o desemprego alto os salários caiam. Essa é o objetivo de ter uma taxa de desemprego alto. Não é produto do acaso, não é porque, enfim, o desemprego alto no Brasil é uma política orientada para reduzir o custo do salário, para reduzir o preço do salário e para enfraquecer os trabalhadores que ficam mais suscetíveis ao desemprego, à demissão e ficam com medo de lutar. Deixa eu só te falar uma coisa, falar bem perto para você poder me ouvir. Eu fiz a conta. Se 2 anos de congelamento com os valores que estão na LDO federal, significa R$83 a menos para o trabalhador. É isso. Certo? Significa a dificuldade para comprar o botijão de gás, que aumentou, a dificuldade ainda maior para pagar a conta da luz, a dificuldade ainda maior para pagar a conta da água, a dificuldade ainda maior para pagar o aluguel, que muita gente ainda é obrigada a pagar aluguel. Portanto, você está correto, quer dizer, congelar o salário mínimo, que é um valor já pequeno, vamos lembrar, é pequeno, é insuficiente para uma família viver com dignidade. E o que o governo faz é achatar, é congelar, é reduzir o poder de compra do salário mínimo. É um absurdo, é um crime de lesa pátria contra o nosso povo. Obrigado, Índio. Eu vou ouvir os outros companheiros aí das centrais. Porque a gente pensa que servidor público, é óbvio, que é o servidor público no Marajá, o judiciário. Ninguém está mexendo com o judiciário. Ninguém está mexendo com os altos cargos, que tem salário de 20 mil, 30 mil. Mas o pessoal está ali, ó, acampado. Galera, é muito grave o que está acontecendo. Só dos fundos é uma questão gravíssima. Vão acabar com o dinheiro da cultura, da segurança pública, da habitação, para pagar dívida. É muito grave isso. São bilhões que vão ser drenados para pagar dívidas. 280 bilhões, tá, gente? Esses fundos E representam. o governo está apresentando uma proposta, já fico lá essa foto para poder fazer a foto. O governo está apresentando uma proposta que os servidores do Brasil todo, e aí quando eu quero falar servidores, Colina, são você esses, fala aqui, são os alguém médicos, fala são os pela gente, professores, são os auxiliares, Aqui pro de Jornalistas limpeza Livres? das escolas, Fala a aqui tia pro da Jornalistas merenda, Livres. a Vou auxiliar ouvir a de Intersindical, ouvir a Força. de enfermagem da falando UBS, os médicos, R$100. Então eu queria que você falasse. salarial e Quer vir um perda pouquinho de mais para lá, por causa vocês do são som? lá. Pergunto aí você que é empregado nas Casas Bahia. Você gostaria que o seu patrão dissesse o seguinte, olha... Você quer pegar para cá? Vamos pegar para cá. Então, companheiro, você se apresenta um pouquinho e fala um pouquinho da importância do ato de hoje e do que está acontecendo. Então, João Caire, secretário-geral da CUT de São Paulo, né, metalúrgico lá do ABC. Nós estamos nesse ato aqui para fazer mais um esclarecimento, né, um ato de massa, mas para chamar a atenção da população desse pacote de maldades que o governo Bolsonaro está fazendo.
um absurdo essa história de carteira verde e amarela, porque, na verdade, na nossa visão, isso vai piorar a situação. Os empresários vão trocar os atuais empregados pelos empregados contratados desse modelo. Por quê? O modelo que eles estão implantando, o empresário não vai ter que recolher os 20% que ele tem que recolher para financiar a nossa aposentadoria, a previdência social, a saúde pública e tudo mais. Vai jogar nas costas, adivinha de quem? Do desempregado. Olha o absurdo. O desempregado agora vai ter que contribuir para o INSS no lugar do empresário que recebe, que produz aquela coisa toda. E além do mais, a multa de 40% do FGTS é justamente para impedir que os empresários demitam. Ele vai reduzir para 20%, então facilita aí a demissão. Então é um pacote que diz que é para criar emprego, mas muito pelo contrário. Vai gerar mais desemprego ou emprego precário. Obrigado, João. Então a gente ouviu aqui a Força Sindical, a Intersindical e a CUT, pegando pluralidade aí das várias posições dentro do... Vamos ouvir aqui o que a Gilvânia está falando. Isso, o William Bonner não falou ontem no Jornal Nacional. Isso, no Jornal da SBT ninguém viu, na Record ninguém viu. Então, de novo, estão dando um golpe na classe trabalhadora. Então, a gente vai pedindo para os companheiros chegarem aqui. A população que não sabe, que quer se interessar, acompanhe, ligue no 44.1 TVT, a TV dos Trabalhadores. É um canal aberto, 44.1. Lá vão te informar sobre essas coisas que o dono da Globo não vai informar porque ele tem interesse, porque afinal ele é empresário, certo? Procurem os portais dos seus sindicatos, entrem nos portais das centrais sindicais, da CUT, da Força Sindical, da CTB, das centrais sindicais para vocês se informarem. Tem uma outra rádio, a 98,1, a Rádio Brasil Atual, gente, que é uma rádio também que vai falando sobre isso. A situação do Brasil vai só piorar. Tem muitas maldades, eles vão ver todas as renúncias de receita. E aí, por exemplo, você que é deficiente físico, compra um carrinho aí e tem um desconto, pode não ter mais. E assim vai. É só maldade contra o nosso povo e contra as pessoas, sabe? E a gente tem que estar atento porque eles querem aprovar todos esses pacotes aí e dizendo que vão melhorar emprego e que na verdade o que eles querem é outra coisa, é só ajudar o patrão ficar mais rico. É isso que eles querem. E o trabalhador mais pobre cada vez mais escravo. Eu recomendo ao senhor que fica falando que vai trabalhar, que você faça o mesmo, né? Em vez de ficar entrando na internet. É isso aí, nós estamos aqui organizando para dar sequência no ato. São vários dirigentes aqui que farão uso da palavra. Aqui nós temos a presença de vários sindicatos, várias centrais sindicais, fortalecendo essa luta de resistência. Galera, eu fui fazer o registro aqui, eu tenho que ir, mas fica o registro aqui para vocês. E um abraço, gente. E curta aí, compartilhe essa live. Um abraço. Fazendo uso da palavra. Nós temos aqui a companheira Leninha, que já vai falar para vocês, o Luiz Carlos aqui do